Em 7 de dezembro de 2017, Kuala Lumpur, capital da Malásia, acordou com a notícia de uma tragédia. Ivana Smith, uma jovem modelo holandesa de apenas 19 anos, foi encontrada morta no sexto andar de um luxuoso complexo de apartamentos. Ela havia caído de 14 andares, cerca de 42 metros, do 20º andar, completamente nua, com os braços cruzados sobre o peito, numa posição que desafia a lógica de uma queda acidental. O que parecia um acidente trágico logo se transformou em um mistério sombrio, envolvendo um casal americano, festas regadas a excessos e uma busca incessante por justiça que já dura 7 anos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Ivana Smith, considerado um dos casos mais intrigantes já ocorrido na Malásia. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ivana Esther Smith nasceu em 13 de julho de 1998, em Sittard, uma cidade com quase 40 mil habitantes, localizada na província de Limburg, nos Países Baixos. Ela era a caçula de sua família, com uma diferença de 14 anos para seu irmão mais velho, Fred. De etnia mista, com raízes holandesas e indonésio-chinesas, Ivana cresceu em um ambiente de amor e disciplina, moldado por seus pais, Marcel e Hans Verstappen, que administravam uma concessionária de carros usados. Quando Ivana tinha apenas 3 anos, em 2002, seus avós maternos, com quem ela tinha uma ligação profunda, mudaram-se para Penang, uma cidade localizada na ilha de mesmo nome, que pertence à Malásia. A separação foi tão devastadora para a pequena Ivana que ela se recusou a comer até que pudesse ir morar com eles. Determinada, ela finalmente se mudou para Penang, onde foi criada pelos avós. Lá, ela frequentou a escola desde o jardim de infância até o ensino médio, formando-se aos 16 anos, um ano mais cedo que a maioria dos outros alunos. Ivana falava 4 idiomas fluentemente: holandês, inglês, mandarim e malaio. Além disso, ela tocava guitarra e piano, e era faixa preta em taekwondo, mas Ivana tinha um grande sonho: se tornar uma top model internacional. Aos 13 anos, ela deu os primeiros passos na carreira de modelo, e aos 15, ficou em segundo lugar no concurso Supermodel Search Malaysia, um marco que impulsionou sua trajetória. Com 1,80 m de altura, Ivana tinha o porte e a determinação para brilhar. Em 2014, ela participou do Face of International Beauty, em Taiwan, onde desejou um feliz Halloween ao lado de sua colega, que era Miss Suécia. Hey guys, I'm in Taiwan right now for Face of Beauty International 2014, and me and my roommate, Miss Sweden, wishing you a happy Halloween, guys. Happy Halloween. Bye. Bye. Aos 18 anos, Ivana se mudou para Kuala Lumpur, a capital da Malásia, onde sua carreira decolou. Ela assinou com a agência Triumph, desfilando em passarelas e aparecendo em sessões de fotos de alto perfil, sonhando em um dia se tornar uma modelo da Victoria's Secret. Em 2017, Ivana conheceu Lucas Kramer, um modelo belga, e os dois começaram a namorar. Ambos compartilhavam a paixão pela moda e se apoiavam na carreira. Naquele ano, Ivana se preparava para competir no Top Model Belgium de 2018, em Paris. Um evento que poderia catapultar sua carreira para o cenário global. Mas, enquanto sua vida profissional florescia, Ivana também navegava pela vida noturna de Kuala Lumpur, conhecida por atrair diversas pessoas em busca de diversão, mas que também pode ser perigosa. Em outubro de 2017, Ivana foi apresentada a Alexander e Luna Johnson, um casal americano que vivia no 20º andar do Cap Square Residences, um complexo de apartamentos de luxo localizado entre as icônicas Torres Petronas e o Shopping Suria. Alexander, de 44 anos, era um bem-sucedido comerciante de criptomoedas, enquanto Luna, de 31 anos, trabalhava na área de educação. O casal, que tinha uma filha pequena, era conhecido por sua vida social agitada e por uma reputação de influência em Kuala Lumpur, onde Alexander vivia há quase uma década. O primeiro encontro de Ivana com os Johnsons aconteceu no Prime,
uma boate popular em Kuala Lumpur durante uma festa de Halloween. Luna, que se identificava como bissexual, e Ivana se conectaram rapidamente na pista de dança, trocando movimentos provocantes, o que Luna descreveu como danças sensuais, mas sem beijos. Ivana, segundo os Johnsons, parecia mais madura do que seus 18 anos, algo que surpreendeu o casal, que acreditava que ela tinha 26. Alexander lembrou que Ivana elogiou Luna, dizendo que ela era incrível. Após aquela noite, Ivana, Alexander e Luna mantiveram contato pelo WhatsApp, trocando mensagens nas quais faziam elogios uns aos outros. Os Johnsons descreveram Ivana como carismática e confiante, e Luna ficou encantada com sua beleza. Em 4 de novembro de 2017, os Johnsons organizaram um fim de semana sem a filha e convidaram Ivana para passar a noite com eles no Hotel Concorde, em Kuala Lumpur. Lá, os três compartilharam momentos íntimos, marcando o início de um relacionamento mais próximo. Na manhã seguinte, Ivana enviou uma mensagem para Luna que dizia: "Oi, sexy, o que você está fazendo? Obrigada pela noite de ontem." E Luna respondeu calorosamente, sugerindo que queria vê-la novamente. Nas semanas seguintes, Ivana e os Johnsons continuaram a se encontrar. Eles frequentavam clubes de elite na cidade e aprofundavam a sua conexão. Ivana, que estava hospedada com amigos enquanto trabalhava em Kuala Lumpur, parecia estar vivendo o auge de sua juventude, equilibrando uma carreira promissora com uma vida social intensa. Mas essa vida noturna também a expôs a um mundo de excessos, onde drogas e festas eram comuns. Por fim, chegamos ao dia 6 de dezembro de 2017, na noite anterior à tragédia que mudaria tudo. Naquela noite, Ivana participou de um evento no Mantra Rooftop Bar, um local sofisticado conhecido por uma vista magnífica e uma clientela de alto poder aquisitivo. Ela estava lá para uma aparição como modelo, uma prática comum em sua profissão, onde era paga para atrair público aos clubes. Seu agente, que preferiu permanecer anônimo, relatou que Ivana parecia estar bem no início da noite, mas logo começou a procurar drogas, especificamente êxtase. Por volta das 10 da noite, Alexander e Luna Johnson se juntaram a Ivana no Mantra Rooftop Bar. Câmeras de segurança capturaram os três dançando juntos, misturando-se à multidão. Ivana e Luna foram vistas indo várias vezes ao banheiro, o que levantou suspeitas de uso de drogas. Às 2h15 da manhã do dia 7 de dezembro, o trio deixou o Mantra e seguiu para o Nine Club, outra boate de elite, para celebrar o aniversário de um amigo. O Nine Club é conhecido por sua clientela rica e também por ser um ponto onde drogas circulam livremente. Às 5h22 da manhã, câmeras do Nine Club mostraram Ivana e os Johnson saindo da boate. Alexander foi visto carregando Ivana no elevador, com os braços dela ao redor dele, enquanto ela brincava, batendo os pés. Luna caminhava atrás, visivelmente cansada. Às 5h44, os três chegaram ao Cap Square Residences e subiram para o apartamento dos Johnsons no 20º andar. Lá, Luna dispensou a babá que cuidava de sua filha, e o trio se acomodou. Ivana e Luna se sentaram no sofá, bebendo cidra, enquanto Alexander foi dormir. Por volta das 6h30, Ivana falou com seu namorado, Lucas Kramer, pelo telefone. Ela havia prometido voltar mais cedo, mas disse que decidiu ficar conversando por mais tempo com uma amiga. Lucas ficou tranquilo ao ouvir isso, mas minutos depois ele recebeu uma ligação de Luna, confirmando que Ivana estava com ela e que estava tudo bem. Lucas achou estranho, mas não desconfiou que Ivana estava com um casal. Ele acreditava que era apenas uma amiga. Às 7h24, Ivana enviou uma selfie a Lucas com a mensagem: "Estou relaxando." Lucas notou que o tom da mensagem era incomum para Ivana, mas atribuiu isso à longa noite de festa. Segundo Luna, Ivana estava muito bêbada naquela manhã. Enquanto Luna preparava sua filha para a escola, Ivana ficou no sofá, conversando e bebendo. Por volta das 7h45, Luna levou a filha à escola e voltou às 8h15. Quando retornou, encontrou Ivana acordada na cama ao lado de Alexander, que ainda dormia. Luna se juntou a eles, dizendo:
agora estou livre. Ela e Ivana passaram um tempo no sofá, onde, segundo Luna, Ivana colocou música, se despiu e as duas tiveram um momento íntimo. Depois disso, Luna, exausta, foi dormir com Alexander. Às 10 horas, ela acordou e viu Ivana andando pelo apartamento, falando sozinha e rindo, um comportamento que Luna achou estranho. Cansada, Luna voltou a dormir no sofá. À 1h25, Luna acordou e notou que os pertences de Ivana, roupas, sapatos, bolsa e telefone, ainda estavam espalhados pelo apartamento, mas Ivana não estava em lugar nenhum. Luna presumiu que Ivana havia pegado algumas roupas e ido a uma sessão de fotos que mencionou anteriormente. Sem se preocupar, Luna voltou a dormir. Essa foi a versão de Luna dada às autoridades posteriormente. Às 2h45 da tarde do dia 7 de dezembro, um residente do 6º andar do Cap Square Residences voltou ao seu apartamento e fez uma descoberta chocante. O balcão de madeira de sua varanda estava destruído, com escombros espalhados por todos os lados. Ao se aproximar, ele viu algo entre os destroços que o deixou sem ar. O corpo nu de uma jovem, rígido, com os braços cruzados sobre o peito em uma posição que parecia quase ritualística, como uma múmia. Ele imediatamente chamou a polícia, relatando que havia saído de casa às 9h30 e voltou às 2h45 da tarde. O que significa que a queda aconteceu nesse intervalo. Curiosamente, ninguém no prédio relatou ter ouvido ou visto nada, apesar do barulho que uma queda de 14 andares, quebrando um balcão de madeira, deveria ter causado. A jovem mais tarde foi identificada como Ivana Smith. Os investigadores recorreram às câmeras de segurança do prédio para rastrear os movimentos de Ivana. As imagens mostraram que, às 5h44 da manhã, Ivana entrou no elevador com Alexander e Luna Johnson, residentes do 20º andar. Não havia registro dela saindo do prédio depois disso. A polícia foi até o apartamento dos Johnsons, acompanhada pelo conselho do prédio, mas a primeira tentativa de contato, por volta das 3 da tarde, foi frustrada. Eles ouviram sons de objetos sendo movidos dentro do apartamento, como vasos se chocando, mas ninguém atendeu. Às 5 horas, os policiais retornaram, e dessa vez, Alexander e Luna abriram a porta. Eles afirmaram não saber o que havia acontecido com Ivana, dizendo que estavam dormindo quando ela supostamente caiu do apartamento deles às 10 horas. A polícia encontrou os pertences de Ivana no apartamento, roupas, bolsa, sapatos e telefone, mas sua roupa íntima estava misteriosamente desaparecida. A reação dos Johnsons foi descrita como indiferente por repórteres. Eles não tentaram olhar o balcão ou demonstrar choque ao saber da morte de Ivana. Alexander e Luna Johnson foram inicialmente detidos, mas não pela morte de Ivana. Eles foram presos por suspeita de consumo de drogas, uma acusação grave na Malásia, onde a posse de substâncias ilícitas pode levar à pena de morte. Um teste inicial de drogas deu positivo, mas, estranhamente, os Johnsons solicitaram um segundo teste que resultou negativo. Esse segundo teste levanta sérias questões. Por que as autoridades permitiram um outro teste que contradisse o primeiro? Seria isso um sinal de privilégio ou influência financeira? Enquanto estavam sob custódia, os Johnson receberam um tratamento incomum. Eles foram autorizados a fazer uma ligação para sua empregada, instruindo-a a limpar o apartamento. A empregada removeu fragmentos de uma garrafa de cidra que poderia conter evidências forenses, comprometendo a cena do crime antes que os investigadores a examinassem adequadamente. Fotografias da cena foram criticadas como insuficientes, capturando apenas alguns ângulos, em vez de uma visão completa. 2 patologistas malaios concluíram inicialmente que Ivana morreu devido a lesões consistentes com uma queda de grande altura, classificando a morte como acidental. Com base na autópsia malaia, foi estimado que Ivana morreu entre as 7 da manhã e as 2 da tarde de 7 de dezembro de 2017, com rigor mortis ocorrendo por volta das 10 ou 11 horas. As autoridades malaias declararam rapidamente que a morte foi por causa de um acidente, atribuindo-a ao consumo de álcool e drogas, e encerraram o caso em apenas um dia. Agora a questão: como as autoridades descartaram rapidamente a possibilidade de um homicídio?
Lucas, o namorado de Ivana, foi quem deu a notícia devastadora à família dela. Imediatamente, os pais de Ivana, Marcel e Hans Verstappen, junto com seu irmão Fred, voaram para Kuala Lumpur para recuperar o corpo da filha e buscar respostas. No entanto, o que eles encontraram foi resistência. As autoridades malaias exigiram que eles assinassem um documento declarando que a morte de Ivana não foi um crime, mas sim um acidente. Disseram que só liberariam o corpo após eles assinarem isso. A família se recusou, convicta de que as circunstâncias eram suspeitas. Quando finalmente viram o corpo de Ivana, os pais notaram hematomas em seus braços e pernas que não pareciam consistentes com uma queda acidental. Apesar das autoridades malaias terem declarado que a morte de Ivana foi um acidente, para a família isso parecia um encobrimento. Eles decidiram levar o corpo de Ivana de volta aos Países Baixos para uma autópsia mais detalhada. Nos Países Baixos, o corpo de Ivana foi examinado pelo renomado patologista Dr. Frank van der Goot. Seus achados contradizem o relatório inicial da Malásia. Ele encontrou um hematoma significativo na cabeça de Ivana, que acredita ter sido causado antes da queda. Além disso, a autópsia revelou a presença de álcool, cocaína e uma substância perigosa chamada PMMA no sangue de Ivana, uma droga conhecida por causar superaquecimento, problemas cardíacos e overdose, mesmo em pequenas quantidades. Curiosamente, os Johnsons testaram negativo para PMMA, o que levantou a questão: onde Ivana conseguiu essa droga? Teria sido dada a ela sem o seu conhecimento? O Dr. van der Goot fez outras descobertas alarmantes. A posição de Ivana, com os braços cruzados, era incomum para uma queda acidental. Normalmente, o corpo se prepara instintivamente para o impacto, com os membros esticados. Ele também observou sinais de rigor mortis, que começam cerca de 1 hora após a morte, sugerindo que Ivana já estava morta quando caiu. A quantidade de sangue no local da queda era mínima, o que indicava que o coração de Ivana já havia parado antes do impacto. Traços de DNA masculino, identificado mais tarde como sendo de Alexander Johnson, foram encontrados sob as unhas de Ivana e dentro de seu corpo. O design do balcão também levantou dúvidas. Ele tinha uma barreira alta e uma unidade de ar-condicionado ao longo da borda, tornando improvável que Ivana simplesmente caísse acidentalmente, mesmo estando intoxicada. Para cair, ela teria que escalar esses obstáculos, um cenário difícil de imaginar. Essas descobertas levaram a família a uma conclusão sombria. Ivana poderia ter sido vítima de um crime. Em 21 de dezembro de 2017, Ivana Smith foi cremada em Roermond, Países Baixos. A cerimônia foi privada para a família. Apesar do luto, os pais de Ivana, Marcel e Hans fizeram uma promessa. Nós prometemos justiça a Ivana, e essa promessa vamos cumprir. Eles estavam determinados a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse lutar contra um sistema que parecia relutante em investigar. Em julho de 2018, sob pressão da família de Ivana, as autoridades malaias abriram um inquérito forense para apurar as circunstâncias de sua morte. Embora não fosse um julgamento criminal, era a chance de reexaminar os fatos e determinar se o que aconteceu com Ivana foi realmente um acidente ou se havia indícios de um crime. Alexander e Luna Johnson não participaram. Eles haviam deixado a Malásia pouco tempo depois da morte de Ivana, mudando-se para os Estados Unidos. Eles se recusaram a cooperar com as autoridades. Durante o inquérito, várias testemunhas foram ouvidas. Um residente do 14º andar, identificado como Tan, testemunhou que ouviu um barulho alto por volta das 10 horas da manhã, como se algo pesado tivesse caído, mas não viu nada. Um funcionário do prédio contradisse a versão dos Johnsons, afirmando que Ivana parecia estar em um estado alterado quando entrou no prédio, o que questionava a narrativa de que ela estava bem. Um amigo de Alexander, Adam White, disse que Alexander chorou ao contar sobre a morte de Ivana, mas sua credibilidade como testemunha foi questionada e ele foi desqualificado, já que era um amigo próximo do suspeito. Patologistas apresentaram conclusões conflitantes. Um patologista malaio afirmou que Ivana ainda estava viva ao cair, com base em lesões internas,
Mas essa conclusão foi rejeitada pelo juiz por falta de evidências sólidas. O Dr. Vandergut, que testemunhou por videoconferência, reiterou que Ivana já estava morta antes da queda, apontando o rigor mortis e a falta de sangue no local. Ele também destacou que os hematomas nos braços de Ivana não eram consistentes com a queda, sugerindo que ela sofreu algum tipo de violência antes. Uma revelação chocante veio de uma policial malaia. Ela testemunhou que seu chefe, identificado como Faisal, a instruiu a tratar o caso como uma morte acidental desde o início, apesar de suas suspeitas de crime. Ela descreveu trabalhar sob as ordens de Faisal como um inferno na Terra, sugerindo uma grande pressão para encerrar o caso rapidamente. Apesar dessas alegações, em 14 de setembro de 2018, o juiz responsável pelo inquérito concluiu que a morte de Ivana foi um acidente, atribuindo-a a um desastre relacionado ao uso de álcool e drogas. A família de Ivana ficou indignada com a conclusão do inquérito, chamando-a de farsa. Determinados a buscar justiça, eles contrataram o ex-investigador britânico Mark Williams Thomas e o advogado David Wells. Em 2019, a dupla viajou a Kuala Lumpur para compilar um relatório não oficial. Wells declarou publicamente que, se o caso fosse investigado no Reino Unido, seria tratado como homicídio. Em março de 2019, o Tribunal Superior da Malásia reabriu o caso, anulando a conclusão de acidente. O tribunal reconheceu que não se podia descartar todas as evidências coletadas, apontando que algumas lesões de Ivana ocorreram antes da queda. Alexander e Luna Johnson foram oficialmente nomeados como suspeitos, e a investigação foi reaberta. Para a família de Ivana, essa decisão foi um raio de esperança, mas as perguntas continuavam. Por que os Johnsons fugiram? Por que receberam um segundo teste de drogas? E o que realmente aconteceu naquela manhã? Após a reabertura do caso, Alexander e Luna Johnson, que agora viviam em Miami, na Flórida, continuaram a se recusar a cooperar. Em 2020, as autoridades malásias emitiram um aviso azul da Interpol para localizá-los, mas sem sucesso. Um repórter do Daily Mail, acompanhado por uma equipe de filmagem, encontrou Luna nas ruas de Miami. Ela foi educada, mas pediu que a câmera fosse desligada, alegando que ela e Alexander sofreram ameaças online, incluindo uma ligação anônima de alguém ameaçando sequestrar sua filha. O caso de Ivana Smith gerou indignação na Malásia, levantando questões sobre a influência de expatriados ricos e possíveis falhas no sistema judicial. A família de Ivana, liderada por sua mãe, Hans Verstappen, continuou a pressionar por justiça. Em 2023, eles apelaram ao primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, pedindo apoio para reabrir o caso criminal. Em 2024, a luta da família de Ivana tomou um novo rumo. Eles abriram um processo civil contra o governo malaio, o inspetor-geral da polícia e o Ministério do Interior, alegando negligência e má condução na investigação. A mãe da vítima acusou as autoridades de não assegurarem a cena do crime, de determinarem prematuramente a causa da morte e de falharem em investigar adequadamente. Em 28 de agosto de 2024, o governo malaio propôs uma mediação para resolver o processo. A família inicialmente se mostrou aberta, desde que houvesse boa-fé. No entanto, as negociações falharam, e o caso foi marcado para julgamento em 30 de outubro de 2024. Enquanto isso, em 14 de outubro de 2024, as autoridades malaias emitiram um novo aviso azul da Interpol para localizar Alexander, que está com 51 anos, e também Luna, que está com 37, na esperança de trazê-los de volta para interrogatório. 7 anos após a morte de Ivana Smith, sua família ainda busca justiça. O julgamento civil contra as autoridades malaias, iniciado em 30 de outubro de 2024, é um passo importante, mas a possibilidade de um julgamento criminal contra os Johnsons permanece incerta. A Interpol continua a procurar Alexander e Luna, mas a extradição dos Estados Unidos para a Malásia é complicada e as evidências coletadas a respeito do caso podem não ser suficientes para justificar o processo. Para Marcel e Hans Verstappen, a luta não é apenas sobre punição, é sobre honrar a memória de Ivana
e garantir que sua morte não seja esquecida. O caso de Ivana Smith levanta questões profundas. Por que uma jovem cheia de vida e ambição iria querer fazer isso consigo mesma? Por que as autoridades malaias foram tão rápidas em descartar a possibilidade de um crime? E o que Alexander e Luna Johnson estão escondendo? A influência e o dinheiro realmente podem comprar o silêncio na Malásia? E, acima de tudo, será que algum dia Ivana Smith terá a justiça que sua família tanto busca? 7 anos depois, o mistério de Ivana Smith permanece sem solução. Sua família continua lutando e o mundo continua assistindo. Mas e vocês? O que acham que realmente aconteceu com Ivana? Foi um acidente ou um crime? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.